Beleza. Muito bom, gente. Então, como a gente já falou, nosso encontro de hoje vai ser o primeiro de muitos para a gente falar sobre o livro Nossa Vida Sagrada, de Norman Wirsba. Né? Nossa Vida Sagrada, como o cristianismo pode nos salvar da crise ambiental. E como eu disse, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma conversa, uma roda de conversa. Então, quero muito ouvir vocês, não quero falar sozinho. E eu não sei se vocês viram, nós fizemos uma entrevista com o Norman Wirsba, tá lá no nosso canal, no canal da BC2. Foi uma entrevista muito legal, assim, ele é um cara muito acessível, muito simples e muito profundo, é muito bom ouvi-lo falar, né? Ele tem uma capacidade muito grande de articular muitas coisas. E eu não sei quantos de vocês leram o livro, mas como eu disse lá no grupo, não é uma necessidade, né, ler o livro para poder participar aqui. Então, não se acanhem por não terem lido o livro. Né? Teve gente aí que comentou falou nos comentários que o livro não chegou ainda. Não se preocupe, dá para participar sem ter lido, mas quem leu, né, quem teve acesso já, quem já pegou. Primeiro, eu queria ouvir de vocês, eu não sei se alguém quiser começar falando, eu queria ouvir de vocês o que vocês como vocês têm enxergado essa questão desse ponto de vista do que a gente tem disponível, né? O que vocês já tinham lido, ou se vocês nunca tinham lido nada, e como que essa leitura foi para vocês, assim, né? Foi difícil? Foi muito densa? Nunca tinha lido nada sobre isso, e nossa, isso aqui explodiu minha cabeça? Eu falei, não, isso aqui é mais do mesmo, a gente tem isso já em outros lugares, ou, não, esse livro... Entendeu? Eu quero para a gente ter, é importante, inclusive para a própria BC2, ter esse feedback, né? Assim, como que esse livro tem sido recebido. E se alguém quiser comentar sobre isso, quiser falar, pode abrir aí, a gente tem microfone aberto. Inclusive, quem quiser, mãozinha levantada para poder ir participando aí, a gente vai tentando guiar. Me ajudem aí, pessoal, a conduzir quem foi levantando a mão. Felipe, pode falar, Felipe, depois Davi. Boa noite a todos, mais uma vez, muito bom estar aqui de volta, podendo participar. E assim, eu fiquei muito empolgado com a leitura, para quem, né, não ouviu a minha apresentação da última vez, eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado nessa área, né, alfabetização científica e ecológica, então tem muita contribuição para a minha tese, né, eu já peguei aqui umas citações, né, algumas referências bibliográficas, fiquei muito surpreso, uma surpresa feliz, né, vi que ele dialoga lá com o Chakrabarti, né, indiano, né, historiador indiano. Senti falta de outras referências não americanas, né, não europeias, né, acho que é muito saudável fazer esse diálogo intercultural, né, com outras epistemologias, né, mas fiquei surpreso com a presença com esse, ele faz uma abertura bem razoável, né. Senti falta de alguns outros termos, até onde eu li, né, eu não consegui terminar o primeiro capítulo, mas até onde eu li, ele faz uma crítica ao conceito de antropoceno, né? Porque realmente é uma generalização muito ampla, né? Não contempla todos os homens, né? Não são responsáveis, a humanidade toda não é responsável pela catástrofe, né? E ele trabalha com o conceito de capitaloceno, mas eu senti falta de outros conceitos, né? Também, né? Plasticeno e, sobretudo, urbanoceno, que eu acho que é o que para mim faz mais sentido, né? Legal. Inclusive, ele faz uma digressão histórica, né, tentando voltar aí no tempo para tentar identificar a origem do problema, né? E eu acho que, assim, pelo menos até onde eu li, né? E é por isso que eu gosto do conceito de urbanoceno, porque para mim, pelo menos alguma coisa que eu vou defender na minha tese é que o problema começa com a mentalidade imperialista ocidental, né? Grega e romana, né? O início da colonização e da expropriação da natureza começa com a ideia de sumo bem dentro da cidade, né? O conceito de cidadania, né? Assim, tudo que está fora da cidade não é digno de sequer de ter respaldo de existir, né? Enfim, eu achei que, pelo menos até onde eu li, né? Ficou faltando contemplar essa dimensão dessa mentalidade urbana, né? Que se sobressai e hierarquicamente se torna superior, né? Vai se tornando superior. E eu acho interessante isso, até do ponto de vista teológico também, para a gente pensar, né? Porque a gente até já teve uma conversa sobre isso, né? De que a história do Gênesis começa num jardim e termina numa cidade, mas não no ideal de cidade como essa cidadania global que alguns defendem, né? Que a cidade tem que se expandir por todo o planeta, né? Não, acho que a cidade que desce do céu vai ser um centro de gestão, de governo, não
e para concretizar tudo, né, criar estrada que os romanos fizeram, acho que o ideal não é urbanização para o planeta todo, é florestação, né? O jardim é o ideal do todo, né? O Éden, né? Mas a gestão é a cidade, é Jerusalém, mas não urbanizar o planeta todo, né? Enfim, são algumas reflexões que eu fiz que eu estou partilhando aqui com vocês. Mas gostei muito. Muito bom, Felipe. Você falou aí do esquema do antropoceno, né? Daqui a pouco eu vou botar o antropoceno na roda aqui, porque eu acho que é o ponto central, né, do capítulo, e dá para a gente falar muita coisa. Mas vamos lá, Davi. O que você tem a dizer para nós? Então, eu não sou da área, essa aqui foi o primeiro contato que eu tive mesmo com uma literatura da área, eu tinha um interesse assim, nas questões ambientais, mas muito por alto, eu queria dar uma aprofundada. Então eu achei bem interessante esse conceito do capitaloceno, né, que eu não tinha parado para pensar nisso, né, porque a mentalidade que a mídia costuma passar para a gente é que nós somos responsáveis pela questão ambiental, nós mesmos como pessoas no dia a dia temos que tomar cuidado, aquela questão de economizar água no banho, reciclagem, mas acaba que o controle, né, das grandes questões ambientais, da grande produção de lixo que a gente tem, está nos grandes centros e nos mais poderosos que estão manipulando, né, como que a economia gira. Então, achei bem interessante, foi uma boa leitura para mim. E achei bom que achei bem claro o autor, né, ele não usa esses termos sem explicar eles, né, todos os termos ele vai introduzindo, ele vai explicando muito claro, então gostei bastante. Muito bom, interessante. Cadê? Eduardo, pode falar, Eduardo. Aí? Então, oi, pessoal. Nossa, eu achei assim, um livro, pelo menos esse primeiro capítulo, muito interessante. Eu nunca tinha lido um livro assim que abordasse a ecologia de maneira assim bastante aprofundada. Apesar de que eu sempre gostei e falei sobre ecologia, mas esse é o primeiro livro assim que eu estou lendo especialmente sobre o tema. Eu li ele sábado junto com meu noivo que está aqui no grupo, que é o Vitor. E ele foi muito bacana, como ele Eu é sempre muito esqueço que é o denso. Vitor, que é o seu noivo, desculpa. E o Sim. Vitor tá aí. Eu sempre esqueço. Eu custa associar vocês, mas é legal. Então, a gente ia lendo um parágrafo, depois a gente sentava, conversava bastante. Então, de tão denso que ele é. Então, eu achei muito, muito bom. Eu tenho certeza que vai agregar demais, assim, no meu trabalho, naquilo que eu faço. Enfim, foi muito, muito bom mesmo. Que joia. Eu acho que é uma leitura, assim, uma coisa que me surpreende muito, né, de ler o que o Norman escreve sempre, é como que ele consegue juntar ideias de muitos autores, ele consegue botar aquilo no liquidificador e sai alguma coisa muito coesa, ele faz uma síntese muito boa, né, de muita gente, e ele tem uma profundidade, mas ao mesmo tempo ele consegue transmitir as ideias de forma muito clara, né, assim, do que ele está querendo transmitir ali. E ele vai fazer um caminho aí muito interessante, né, tanto que eu gosto do início do livro, né, no início do prefácio, a gente, antes de entrar no capítulo propriamente dito, cadê? Que ele é muito, o prefácio já dá o tom do livro, né, o prefácio dele, dizendo que esse livro foca em 3 questões fundamentais, que é onde você está, quem você é e como você deve viver. E é muito interessante, né, porque são 3 perguntas que não são nem um pouco simples de se entender, mas que elas precisam de muitos campos do conhecimento para serem respondidas, né? Não é só a ciência que vai trazer essa resposta, quer dizer, até como que a ciência pode trazer uma resposta para perguntas tão amplas assim, né? Tão metafísicas. Mas aí ele vai mostrar que justamente existem campos do conhecimento, como a filosofia, a teologia, a história e tudo mais, que nos ajuda a formar uma resposta mais completa para isso. E mostra como que é difícil para nós realmente juntarmos muitas áreas diferentes para responder essas perguntas, né? Mas passa justamente para essa compreensão muito profunda, e eu acho que realmente ele entende que a teologia é indispensável para a gente poder ter uma resposta para essas questões, e a partir disso a gente conseguir entender o nosso lugar no mundo e como que a gente olha para as outras coisas que estão ao nosso redor, né? Como nós vivemos.
Enfim, né, ele vai passar o livro todo lidando com essas perguntas e aos poucos ele vai destrinchando isso. Uma coisa que eu acho muito interessante é quando ele vem na introdução mesmo do livro, é que ele vai fazer a conexão, vai tentar fazer a conexão entre o que ele fala de criação, criatura e criatividade. Assim, ele fala, olha, essas três coisas, raramente elas são vistas sendo tratadas juntas no mesmo livro, por exemplo, ou no mesmo curso. Mas ele fala isso, não, a gente não pode deixar essas coisas soltas, né? Ter uma teologia da criação, a gente entender o que é ser criatura, o que as criaturas, o propósito das criaturas, né, que seja. E a questão da criatividade. E muitas vezes a questão da criatividade às vezes é colocada de lado, né? Porque não tem a ver com ecologia. Criatividade tem a ver com os artistas, tem a ver com o trabalho cultural, mas não tem a ver com o meio ambiente, né? E na verdade ele vai mostrar que as coisas estão totalmente interligadas. E ele vai se preocupar muito com isso, né? De trazer essa noção de que as coisas estão interligadas e a gente não consegue lidar com elas de forma independente, porque nós não somos independentes. Tamires, fala aí, o que você levantou a mão, fica à vontade. Oi, gente. Eu gostei bastante. Assim, primeira coisa, o livro é lindo, tá? Um livro maravilhoso. E muito bem traduzido, né? Porque tem umas partes aqui que traduziram, assim, os termos bem técnicos e a forma bem didática. Eu achei bem legal isso. Né? Eu achei que foi um desafio para a tradutora, coitada. Isso. Porque às vezes não fica muito bem, não, traduzido, né? Quando tu traduz. Mas, assim, eu gostei bastante do que você acabou de falar, Thiago, que é sobre essas questões que ele coloca bem no prefácio do livro, né? Para o leitor já ter uma orientação de qual é o ponto que ele está querendo chegar. Porque eu tive a impressão que ele fez um prefácio muito longo, que talvez seja porque o livro é bem, bem denso, né? Já que junta várias coisas, mas ficou bem explicado. Eu tenho algumas críticas a fazer, porque eu tive a impressão, quando eu comecei a ler, que ele estava com a visão muito ocidental da coisa. Por exemplo, quando ele fala de que o trabalho, do jeito que a gente conhece hoje, meio que desumaniza o ser humano, porque trata ele como se fosse apenas uma máquina de produzir. E eu fico pensando naquelas pessoas, por exemplo, os países do Sudeste Asiático, que são países muito pobres, e que a mão de obra lá é muito barata, né? Então, tipo, as pessoas, elas são realmente desumanizadas, mas não é nem por causa de tipo de trabalho que a gente tem aqui. Eles, muitas vezes, migram para o Ocidente para que eles tenham essa humanização que o trabalho que a gente chama de desumanizado dá a eles. Aí eu não sei se ele vai falar disso mais na frente. O jeito que ele tratou essa questão de que o Capitaloceno não é o Antropoceno completo, não conta toda a história do Antropoceno, me deu a ideia de que ele não vai ficar só numa visão eurocêntrica, né? Eu não sei quem foi que falou que sentiu falta de que que ele trouxesse mais escritores, autores não ocidentais. Mas eu acho que ele vai trazer, ele cita alguns autores chineses, eu acho que ele vai trazer para a discussão isso, porque toda essa questão que a gente tem de exploração da Terra e tudo mais, parece muito de que a gente está focado na exploração da Terra, dos recursos da gente aqui, numa visão ocidental. Se a gente for olhar a China e a Índia, são os dois locais que mais poluem no mundo, e elas não são necessariamente países desenvolvidos. Então, no começo, eu não terminei o primeiro capítulo, mas eu passei já da parte que ele fala que o Antropoceno não é, o Capitaloceno não é a história completa. Então, eu acho que ele vai evoluir, né? Mas eu senti falta disso, né? De incluir também as outras civilizações, né? O pessoal do Oriente, e que o ser humano, em qualquer lugar que chega, ele polui, né? E que a solução não é simplesmente olhar para o nosso desenvolvimento, mas a história do homem ocidental em exploração da Terra, mas a gente tem que incluir uma solução que pegue
outras civilizações. Mas, em geral, eu gostei muito até agora. Eu parei na parte que ele fala o poder da liberdade, e eu, assim, grifei aqui uma frase que eu achei, assim, muito top. Ele diz assim, o mau cheiro da extinção segue o Homo sapiens em todo o mundo. Ele está citando algum outro autor, Ronald Wright. Eu acho, assim, que independente de como foi feito esse desenvolvimento, essa exploração da Terra, né, seja no Ocidente ou no Oriente, esse mau cheiro de extinção realmente persegue o homem, né? Uhum. Persegue o homem que foi caído e tudo mais. Muito bom. Bom, Tamires, muito legal a sua percepção. Eu acho que ele vai dizer, ao longo da leitura, você vai perceber o caminho que ele vai e ele vai desenrolar algumas coisas. Mas tem esse problema, talvez, não sei se é necessariamente um problema, né? Mas ele é um autor americano, escrevendo, né, talvez ele escreva de forma universal, mas ele tem um público maior que é o público de língua inglesa, ali Estados Unidos, Inglaterra, Europa, né? Então, a escrita dele sempre vai ter esse viés, porque é natural que tenha. E uma coisa que eu percebo também é que o grosso, né, assim, a grande parte de publicações, material que a gente tem sobre isso, de fato é europeu. São das universidades europeias, mesmo que sejam de imigrantes, né? Tem autores indianos, mas o cara está em Oxford. Tem autor de Bangladesh. Eu já peguei um cara desse, eu vi o sobrenome do autor, falei, gente, que sobrenome maluco. Aí quando fui ver, o cara, ele era malaio, eu nem sei como é que chama alguém que vem de Bangladesh, sei lá. Mas aí, só que o cara, ele era de Oxford, ele estava lá. Então, mesmo que os caras sejam de fora, eles acabam indo para as universidades europeias, né, e americanas também, que são os pontos de excelência de educação nessa área também, né. Tem alguns polos interessantes que eu já vi, tem muitos autores sul-africanos, eu achei muito interessante ver isso. Vira e mexe parece um sul-africano nessa área. Tem indianos também. Mas a grande maioria são de produção, né, assim, que a gente tem acesso de livros publicados, tanto livros autorais como esse aqui, como livros que são compilações de vários autores. São sempre, maioria, ingleses e europeus e americanos. E isso mostra que a gente tem muito trabalho a fazer também, né? A gente precisa botar esse tema aqui dentro das nossas percepções brasileiras, sul-americanas, latino-americanas. A gente precisa trazer isso para as nossas instituições de ensino também e ter brasileiros contribuindo para isso cada vez mais, né? É claro que temos pessoas, temos o Felipe aí fazendo doutorado, né? E temos outros que eu sei aqui no grupo também que também estão fazendo ou TCC ou estão fazendo alguma atividade aí na área acadêmica, e nós precisamos cada vez de mais pessoas, então vamos instigar as pessoas a fazerem isso. O Adelso, você tinha levantado a mão, se quiser comentar, vai lá. Eu ia só comentar que minha participação aqui é quase igual a do autor, de pegar tudo que vocês estão dizendo e falando, porque eu não li ainda, não comecei a ler o livro, mas espero que na próxima reunião eu já tenha andado bastante com ele, mas pegar tudo isso que vocês estão falando e resumir, e mastigar, e ruminar, e depois jogar, porque, para mim, acho que eu já falei numa outra reunião da minha dificuldade, porque eu sou estudante de engenharia agronômica. Então, imagina levar um assunto de ecoteologia para estudantes de agronomia hoje, que normalmente vem de sucessão familiar, né, e eles querem uma visão de lucro, assim, independente do que restar depois, muito grande, sabe? Até por questões educacionais, assim, de cultura rural, então é muito difícil, sabe? E participar de um grupo desse, assim, ouvir vocês falando isso, me traz muita alegria de poder defender futuramente no TCC, ou né, mensalmente nas reuniões da BC2 que a gente tenta ter na sala, levando uma visão que, não sei se para vocês é comum isso, mas parece que é nova, parece que eu estou falando algo que é quase inexistente, que nunca chega no diálogo, nas leituras dos agrônomos hoje, acadêmicos, né, de agronomia hoje no Brasil, sabe? É óbvio que eu também estou falando de uma instituição que não é na capital, é em Minas Gerais, né, enfim, não é em Belo Horizonte, mas
é uma grande instituição e essa galera tem muita deficiência, eles são muito impactados, assim, quando algo chega e nesse tipo de situação para eles, quando algum tipo de literatura chega assim, ou quando a gente abre algum tipo de texto, assim, que demonstra o senhorio de Cristo e tudo que a gente tem que operar na ecologia e junto com a academia agronômica, assim, então, é isso. Legal, legal. Cara, esse exemplo seu, ele é muito semelhante ao que o pessoal que a gente tem, eu falei que tem um grupo temático de tecnologia, né? E as discussões na área de tecnologia, sobre fé e ciência, né, que vão para o lado da filosofia da tecnologia, são muito interessantes também justamente porque é algo que a academia não trata. Os caras que fazem, quem estuda engenharia em geral, né, e áreas tecnológicas, não tem nem o cheiro de nenhuma disciplina que seja da área das humanidades, de filosofia, de nada. E aí, de repente, tem pessoas falando sobre filosofia da tecnologia e tem pessoas falando sobre o diálogo disso com a fé, né? E por mais que sejam raras, elas existem, e é muito legal poder trazer isso, porque para muitas pessoas é uma luz que aparece que fica, puxa vida, isso existe, né? Então é muito legal você ter esse papel aí também de fazer essa ponte com a realidade que você está inserida. Muito bom. Vanessa, pode falar. Pode, rapidinho? Pode, vai lá. Porque além desse tema, eu tenho uma startup de tecnologia, né, incubada numa das maiores incubadoras de tecnologia hoje do país, do agro. Então, quando eu chego na sala com esses dois temas, é quase que alguém que não mora na Terra, sabe? É muito engraçado. O ET. Legal, cara, muito bom. O agro é pop. Vamos lá, Vanessa, vai lá. Vou tentar explicar meu raciocínio da leitura de um outro livro que eu estou fazendo, dentro da pesquisa que eu faço. E com a missão, né? Com a ecoteologia e tudo. Como eu trabalho dentro da história política e a pesquisa que eu faço da comunidade rural no sertão do Piauí, eu trabalho desde uma construção histórico-social dessa comunidade. Então, trabalhar a questão do meio ambiente, da agricultura familiar, principalmente, que é onde eu pesquiso. E eu estava lendo um livro que fala sobre a luta camponesa e fala do movimento messiânico dentro de Canudos, né? E a pesquisa nessa comunidade rural hoje, lá de Betânia do Piauí, é um trabalho missionário. Eles trabalham com quintais produtivos, trabalham com agroecologia, com agricultura familiar. Ou seja, a partir de uma visão cristã, eles iniciaram esse projeto, né? Então, assim, na hora que eu estava lendo o livro, eu tive um insight messiânico, né? Agora é uma nova proposta de fazer missões dentro da ecologia, né? Não falava esse termo, assim, mas mudou, mas a transformação social, histórica, todo esse engajamento, vamos dizer, não é o mesmo, mas ele está dentro dessa construção de pensamento. Então, na minha tese, eu posso até colocar isso, né, dessa mudança, dessa vertente da Igreja Católica, dessas lutas, né, por direitos à terra, à agricultura, por melhores condições. E hoje, como que esse movimento, entre aspas, né, messiânico, evangélico, de missões, ele está posicionado. Muito Talvez seja um devaneio, né, mas... Mas é interessante porque é possível fazer essas conexões, né? As coisas fazem parte aí de um universo que mostra que a religião tá imersa nisso. Assim, ela precisa estar imersa, não tem como você tratar disso sem tratar de religião. Um dos grandes desafios que a gente tem em construir diálogo de fé e ciência, de qualquer ciência que seja, né? É porque muitas pessoas não conseguem enxergar a possibilidade de haver conversa com a religião, porque a religião ela obscurece o pensamento, a religião é retrógrada, a religião ela traz opressão, a religião tem um monte de problema que na cabeça das pessoas você tem que deixar a religião lá, e aqui a gente trata das nossas questões científicas, políticas e que seja, mas como que você vai deixar a religião de fora, né? E aí, quando a coisa é bem tratada, ou quando a gente tem fundamentos sólidos, teológicos e bíblicos, em diálogo com os fundamentos científicos, históricos e o que seja, né, a gente vê que a coisa pode funcionar muito melhor. E esse livro é muito bacana por causa disso, porque ele vai
a fundo nesse diálogo, costurando uma coisa aí que eu acho impressionante, de tantos autores que ele traz autores que não são cristãos, ele consegue fazer ter esses insights e fazer esses links, né, com muitos autores que não são cristãos, mas que trazem conceitos úteis para a gente poder criar um debate, né, e trazer uma coisa mais profunda. E eu acho que vai te ajudar muito isso aí, Vanessa, principalmente mais para o final do livro, quando ele vai falar justamente da questão da criatividade e do trabalho humano mesmo, né, como que tem essa ideia do trabalho humano não só na terra propriamente dita, mas em qualquer coisa como bota a mão, né, desenvolvimento de cultura. Pessoal, e aí, então no prefácio do livro ele vai dar essa apresentação geral, né, e ele usa esses 3 pontos que eu falei, né, ele vai falar sobre criação, ele vai falar sobre criaturidade, né, o fato de sermos criaturas e estarmos entre outras criaturas, e a criatividade, né. E aí ele começa, os 2 primeiros capítulos fazem parte, para quem não está com o livro aí, os 2 primeiros capítulos fazem parte da primeira sessão do livro. Ele chama a primeira sessão, né, de examinando nossa situação. Então ele vai fazer um apanhado geral, universal, assim, histórico, sobre onde nós estamos, né? A primeira pergunta que ele vai tentar responder é: onde que nós estamos no mundo hoje? Como o mundo está hoje? E, de alguma forma, como que ele chegou a estar como ele está? Então, o primeiro capítulo ele vai falar sobre o antropoceno, o segundo ele vai falar sobre transhumanismo. Isso aqui vai dar uma conversa muito legal também no próximo capítulo. E depois, a segunda parte, ele vai falar sobre os fundamentos, né? Então, voltando aos fundamentos. Então, ele vai falar, aí ele vai entrar mais em questões mais teológicas ou mais filosóficas também, sobre relacionamentos, né, dos seres criados e da forma como nós enxergamos o mundo. Ele vai falar muito sobre essa ideia de criatura, de criaturidade do mundo, enfim, isso aí a gente vai falar depois. E na terceira parte é que ele vai desenvolver mais esse conceito do que é considerar a vida como uma vida sagrada e considerando a vida como sagrada, qual que é a nossa resposta? O que a gente faz em relação a isso? Mas então vamos lá no começo, né? Esse primeiro capítulo de hoje, que ele vai falar sobre o antropoceno. Isso aí é novidade para alguém? Alguém nunca tinha ouvido falar de antropoceno? Ou alguém já tinha ouvido falar, mas não tinha entendido? E a forma como ele trata, né? Assim, o Felipe já deu a deixa dele ali sobre o que ele considerou, né? Ele fala de antropoceno, mas ele vai falar de outras coisas, né? Inclusive ele traz um novo termo aí que é o capitaloceno. E o Felipe já falou também que existem outros cenos aí acontecendo, né? Tem urbanoceno enfim, tem tantos. A Thaís falou que tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. Alguém realmente nunca ouviu falar de antropoceno? Alguém está perdido na conversa? Se ninguém tiver perdido, melhor ainda. Significa que a gente está conseguindo, que esse conceito tá mais expandido do que imaginava. Isso é muito bom. Porque eu acho que há 5 anos atrás ninguém falava, né, de antropoceno. E, enfim, o antropoceno, ele se tornou o paradigma, né? Assim, ele é um termo que chegou, ficou, e ele significa muito para a gente entender o tempo que nós vivemos hoje. E como é um termo relativamente recente, mas que está presente na academia, está presente nos livros acadêmicos já, outras áreas do conhecimento estão acabando incorporando também, porque perceberam, opa, isso aqui é uma discussão importante que os especialistas adotaram de forma definitiva e a gente precisa tratar desse negócio. E a gente ainda não é um termo que a gente vai ver nas igrejas sendo falado, né? Mas, de repente, a gente vai começar a ver, inclusive, nas igrejas, as formulações teológicas, até em algum sermão, é possível que a gente ouça e, de repente, essa palavra comece a fazer parte mais do nosso cotidiano. E isso é muito interessante porque mostra essa necessidade de percepção do dia a dia, das notícias, né? Aquela coisa, você tem a Bíblia na mão e o jornal na outra, porque é o que a ordem do dia está aí, né? Estão falando sobre antropoceno, a gente precisa entender o que é isso.
A Pamela falou sobre o apocalipse seno aqui, então a gente tem que macetar o antropoceno. Mas eu não sei se vocês já viram, vocês sabem aquela coisa lá do HP Lovecraft, que tem o monstro, o Cthulhu, tem o monstro lá, o Cthulhu, o chamado do Cthulhu. Tem uma mulher que escreve que ela chama de Cthulhu-seno. É um monstro e tal. É a Donna Hemingway, alguma coisa assim. Donna Haraway. Ela é uma filósofa super ateísta e meio maluquete, assim, mas ela tem uns pensamentos meio chocantes e ela fala do Cthulhu-seno. Depois vocês procurem lá. O que significa o seno? Boa pergunta. Seno é uma terminação, um sufixo, que tem a ver com tempo. E vem das denominações geológicas. Cadê? A Bia está aí, a Bia sabe na ponta da língua todas as eras geológicas. Todas as eras geológicas terminam com, assim, pelo menos as eras do período mais recente, né? A gente vive no Cenozoico, tipo, a vida no Seno. Então já tem um seno aí. E aí a gente tem vários períodos que terminam com, assim, os períodos geológicos, né, das idades da Terra. E os períodos mais recentes, como a Bia colocou aí, né, os períodos mais recentes terminam com seno. E aí a gente tem o Paleoceno, a gente tem o Paleogeno também, depois a gente tem o Eoceno, tem o Mioceno, tem o Pleistoceno, que foi o último aí, que terminou na última era do gelo, e aí a gente tem o atual, que é o Holoceno, né? Então, todo mundo aí que passou pela escola até os anos 2000 e até agora também, porque os livros didáticos não mudam tão rápido, a gente sempre vai aprender que a gente vive num período geológico que se chama Holoceno. Então, o seno é um sufixo que denota tempo. Da mesma forma, a gente tem duas palavras de tempo no grego, né? Tem tem o Cronos, mas deixa o Cronos para lá. Tem o Kairos e tem uma outra denominação que é Kainos. Aí Kainos virou seno, entendeu? É isso aí. Para ser bem etimológico. Tem o BTcast aí que a gente falou sobre o antropoceno. Então, o antropoceno é esse tempo presente que, de repente, alguns cientistas, muitos cientistas foram percebendo isso, mas foi uma sacada de um cientista lá nos anos 2000, que ele era químico ou geólogo, não tenho certeza, e ele falou que, opa, pera lá, gente, a gente não está no Holoceno mais. O Holoceno durou aí desde a última era glacial, há 10 mil anos atrás, 10, 12 mil anos atrás, mas nós não estamos mais nesse tempo, porque esse tempo ele tem algumas coisas que definem ele muito bem. O Holoceno é o tempo em que o ser humano se estabelece sobre a Terra, domina a agricultura, se espalha pelo planeta. Antes disso, eram só caçadores-coletores sobrevivendo. E a partir do final da última era glacial, o clima na Terra se equilibra. Isso é muito interessante, né? 11 mil anos atrás, o clima da Terra fica bem equilibrado e o ser humano, por causa disso, consegue se assentar, consegue cultivar, consegue domesticar plantas e animais. E aí você tem o Holoceno, como esse período aí de 10, 11 mil anos de equilíbrio climático e que, por causa desse equilíbrio climático, o homem conseguiu se estabelecer pelo planeta e a gente tem 8 bilhões de pessoas hoje por causa disso. Só que, a partir das últimas décadas, a sacada dos caras foi: esse equilíbrio climático não existe mais. Então, se é o equilíbrio climático que define o Holoceno, nós não estamos mais no Holoceno. Nós estamos num período diferente. Esse período que está em desequilíbrio climático, ele está em desequilíbrio climático por causa do ser humano. E aí chamaram de antropoceno. E aí vem a boa sacada do Norman Wirsba no livro, que ele vai falar: olha, antropoceno é uma tentativa, né, uma proposta de definir o tempo que nós vivemos. Mas o antropoceno é esse período que foi definido pelos homens. Os homens definiram esse tempo, definiram o clima do planeta nos últimos séculos. Ele fala: que homens são esses? Né? Toda a humanidade é responsável por isso, para a gente chamar de antropoceno. E aí a grande crítica que ele faz, e que outros autores fazem também, é que, opa, pera lá, né? Não são todos os seres humanos que são responsáveis por isso. Eu estou quieto aqui na minha,
Eu moro na roça, eu planto o que eu como, ou eu como o que eu planto e eu não causo impacto nenhum, eu não tenho carro, não gasto nenhum combustível fóssil, não gasto nada e eu sou responsável. E aí ele vai justamente mostrar que existe essa crítica sendo feita e outras propostas são feitas, né? A ideia do capitaloceno que ele traz é uma outra proposta que fala, ó, o antropoceno ele não é responsabilidade de todos os humanos que causaram isso, mas são de sistemas ordenados, e o sistema capitalista foi ordenado há alguns séculos atrás com uma forma de ver o mundo, e a partir dessa forma de ver o mundo, a gente tem algumas consequências que estamos colhendo, né, que foram sendo colhidas ao longo do tempo e que continuamos colhendo consequências disso. O Eric colocou aqui na página 41, né, esse trecho, que ele fala que perceber que apenas 90 corporações são responsáveis por 63% das emissões acumuladas de dióxido de carbono e metano, de 1850 até o presente, significa que o nosso foco não deve estar nos seres humanos em geral, mas naquele grupo muito pequeno de homens que criou, muitas vezes mediante meios violentos, sistemas de produção altamente destrutivos em seus efeitos. Então ele vai, eu não sei se vocês querem comentar um pouco sobre isso, né? Ou se vocês já tinham visto essas outras críticas ao antropoceno, mas se quiser, levanta a mão aí, gente. Mas ele vai mostrar justamente isso. Nós vivemos num sistema, né, e sempre se vive num sistema, mas nós vivemos num sistema que foi estabelecido há alguns séculos atrás, do século XVI para cá, principalmente do século XVIII para cá, com o capitalismo estabelecido de forma mais definitiva, que é responsável por muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje. E ele vai vai colocar bastante esse paralelo, né? Como que sistemas de pensamento ou ideias que se espalham, né? Como, enfim, né? Ideologias ou sistemas filosóficos que pegam, são estabelecidos visando benefícios, visando uma noção de progresso que é também estabelecida, e isso traz benefícios para muitas pessoas. Isso vai se retroalimentando por causa desses benefícios, só que aí, de repente, você percebe que esses benefícios, eles são para grupos cada vez mais seletos de pessoas. E esses benefícios acontecem em cima de danos a outras, né, de malefícios a uma grande parcela. E aí se percebe que esses benefícios eles não são distribuídos, e isso acontece por uma visão lá atrás que foi deturpada sobre o que significa o bem comum, o que significa liberdade, ele vai falar sobre isso, e o que significa o próprio progresso, né, e, enfim, né, como que essas ideias elas vão crescendo e vão criando realmente sistemas que se tornam totalmente dependentes disso. E como que a gente pode responder a esse negócio, né? Será que é possível? Eu acho que é a grande pergunta que a gente sempre tem, né? Será que é possível? Eu já me perguntei isso várias vezes, eu não tenho uma resposta para isso também. Apesar do Norman Wilson oferecer vários insights, né? Mas a gente sempre se pergunta, né? É possível? Será que é possível a gente sair de um sistema? Será que é possível a gente vencer um sistema? Né? Ou a resposta é outra coisa, né? Tá, a gente não vai sair de um sistema porque a gente não tem força para isso, mas nós, como cristãos, nós somos chamados a vencer um sistema, ou nós somos chamados a viver de outra forma, dentro de um sistema, sabe? São perguntas retóricas aqui que a gente sempre se faz, né? E porque a gente vê justamente nesse trecho aí que o Eric colocou no chat, porque são grupos pequenos de homens que criam uns sistemas e que são, de fato, violentos, eles produzem destruição, e eles angariam benefícios para si, mas nós estamos no meio desse negócio. Né? E, inclusive, ele vai... Rapidinho, Felipe e Eduardo, que levantaram a mão, só concluir aqui. E aí ele vai mostrar, inclusive, que essa ideia do capitaloceno, como um contraponto ao antropoceno, ou não um contraponto ao antropoceno, né?
é uma especificação maior do antropoceno, né? Eu acho que é isso. Mas ele vai apontar também que o capitaloceno é um conceito que também tem suas falhas e também é limitado. E aí é muito interessante que ele faz um apanhado histórico muito importante, que ele vai mostrar que sempre que o homem, e aí ele vai chegar lá atrás, né? Ele vai falar, olha, sempre que o homem se posicionou diante do meio ambiente, ele trouxe problemas, ele causou algum dano, e ele se relacionou de forma deturpada com o meio ambiente e com os outros humanos ao seu redor, né? Isso é muito interessante porque é um link totalmente coerente com o que as escrituras nos ensinam, né? Então, da mesma forma que a Bíblia não vai nos ensinar que a raiz de todos os problemas está no capitalismo, apesar de terem problemas lá, a raiz de todos os problemas está no ser humano, né? E no pecado que o ser humano cometeu, e a partir disso, nosso relacionamento com os outros seres humanos e com a natureza ao nosso redor, ele está deturpado de alguma forma. Mas deixa eu ouvir o Felipe e depois a Eduardo. Eu não sei quem que levantou primeiro, e depois a Tamires. Ladies first. Primeiras damas. Tá bom, vai lá, Eduardo. Tá bom, obrigada. Então, sobre o antropoceno, eu achei muito bacana essa parte do livro, porque é algo que eu também concordo, o fato de que existe essa narrativa de que todas as pessoas são responsáveis, né, pela mudança climática, e isso é algo muito bem construído, né, para tirar a responsabilidade das empresas e das pessoas que mais estão destruindo o planeta. Então, isso é algo assim que a gente sempre vê muito, muito na mídia, sabe? É algo assim extremamente que serve mais para desinformar e para desmobilizar do que para fazer as pessoas pensarem em si, tipo, quem realmente é o culpado, né? Pela, pela crise que a gente está vivendo. Então, isso é muito interessante de pensar. Eu estava vendo um vídeo, uns 2 dias atrás, acerca é, de alguns dados, né, acerca dos países mais emissores, né? E a América do Sul, principalmente o Brasil, se a gente colocar em perspectiva, está muito, mas muito atrás de diversos países, como, por exemplo, a China, os Estados Unidos, ou até a Inglaterra, se tratando de uma questão mais histórica. Uhum. Então, a gente está nesse cenário como uma região em que está sofrendo, né, com as mudanças climáticas mais do que participando delas, participando desse impacto, né? Então, quando a gente vê algumas questões sobre justiça climática, ou até sobre racismo ambiental, ela vem muito nesse sentido de que os ônus e os bônus desse progresso não são distribuídos de forma justa, né? Então, a população que menos tem contribuído para a crise climática também é a que está sendo mais afetada por todos os desastres ambientais, né? E as pessoas que estão ali causando, né, são as grandes organizações, têm um aparato muito grande para conseguir se livrar dessas crises, né? Dessas crises. Então, uma coisa que foi bastante interessante, a questão do capitaloceno foi uma sacada muito boa. Eu achei interessante como ele tenta não começar apenas ali na Revolução Industrial, porque é de praxe que a gente comece por ali, mas trazendo que isso já era algo comum, né? Era algo que era um processo, né, de exploração da natureza que já estava acontecendo há muito tempo em diversos lugares do mundo, mas que realmente o capitalismo e a Revolução Industrial impulsionou muito mais esse processo, né, de degradação ambiental. Então é algo interessante. Eu nunca tinha visto nenhum livro de algum autor cristão enfatizando ou criticando de uma maneira muito incisiva a questão do capitalismo, porque estava até falando com meu noivo que, assim como o cristianismo, a gente tem eu tenho uma noção, deve ser uma impressão minha, não sei, que o capitalismo é também como se fosse uma religião dentro do meio cristão, como se fosse algo que fosse um pecado ou uma heresia você criticar. É como se você estivesse criticando uma religião, né, onde as pessoas se sentem pessoalmente ofendidas se você critica, por exemplo, o capitalismo.
E principalmente Uhum. vendo, né, nas nossas raízes protestantes, principalmente na análise que o Max Weber traz, né, do livro da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de como que a Reforma Protestante também teve a sua parcela de influência ali na construção, né, do capitalismo que foi, enfim, difundido e aquilo que a gente conhece. Mas, só para finalizar, algo que me marcou, né, nessa parte desse livro, falando dessa parte do Capitaloceno, foi. Não sei se você vai falar depois sobre a questão da sacralidade da vida, Uhum. mas que é algo assim que eu percebo aqui no nosso cenário brasileiro, né? Acerca no cenário político, né? Porque eu trabalho um pouco nessa área, acerca de parlamentares que se elegem, né, com discurso a favor da vida e, ao mesmo tempo, são parlamentares que mais aprovam o uso de agrotóxicos e diversos outros políticas ambientais que interferem diretamente na vida das pessoas, inclusive na vida de fetos, por exemplo, né, como exemplo o agrotóxico, né? Uhum. Então, existe uma matéria que havia abordado essa questão, né, de parlamentares que eram cristãos e que tinham até uma visão interessante sobre a questão da natureza e, ao mesmo tempo, estavam aprovando medidas que estavam destruindo completamente a natureza e destruindo também a vida das pessoas. Então, esse capitaloceno, essa questão do capital age assim na vida, eu penso que age assim na vida do mundo hoje praticamente como uma religião, que realmente fala mais alto do que a vida das pessoas, né? Então, isso é uma questão ética assim muito grave e é algo assim muito interessante que o livro trouxe. Sim, e é uma crítica necessária, né? É uma crítica que é necessária e que é necessário que os cristãos façam, né? E como você falou, realmente existe essa mistura, isso é um sincretismo, né? De certa forma, de associar o cristianismo com o capitalismo, como se fossem sinônimos, ou como se fossem as mesmas coisas, como se fosse bíblico também, e, e acaba que a gente tem problemas muito sérios aí, né? Quando essa mistura é feita, né? Porque o cristianismo ele deve estar acima de tudo isso justamente para que ele possa, porque ele tem fundamentos e ferramentas para criticar todas essas questões aí criadas, questões que eu digo são sistemas e estruturas e tudo mais criado pelo ser humano, né? Então, o cristianismo tem resposta para isso, mas quando você iguala o cristianismo a esses sistemas, ele deixa de criticar, né? Porque ele perdeu essa voz profética. E é uma pena que a gente realmente veja poucas críticas e pouca atenção dada a quem critica, né? Justamente porque é, soa como, são como as vozes proféticas em geral, né? São colocadas de escanteio como se fossem heréticas ou blasfemas ou o que seja, né? É a visão de fora. Então é uma pena quando a gente vê que realmente boa parte do movimento cristão, evangélico, reformado ou protestante teve essa associação feita há tantos séculos atrás que ao longo do tempo nem se percebe mais que tem uma associação ali, né? A coisa já caminha junto. E é muito bom ver autores trazendo críticas bem feitas e respostas. Eu acho que, além de tudo, né, a gente precisa de uma crítica bem feita, bem fundamentada, bíblica e fiel, mas, além da crítica, a gente também precisa de respostas, né, assim, de um caminho, né, a gente faz uma crítica, a gente oferece um caminho. E o cristianismo tem isso, né, o cristianismo ele tem ferramentas para a gente fazer a crítica e ele tem ferramentas para te ensinar um novo caminho a seguir, né, a conversão cristã, ela tem que estar envolvida com isso. Mas, vamos lá, eu não sei se o Felipe vai falar ainda ou se a gente vai para a Tamires. A Dérica levantou a mão também. Felipe, você tá aí? Deixa as meninas falar, senão eu falo demais. Tá bom. Tamires, vai lá, pode falar. O Felipe falou aqui no chat da música da Aimee. Gente, até hoje não ouvi essa música. Toda hora pipoca na minha frente, eu não tive tempo para parar para ouvir. Depois eu vou ouvir, me cobrem.
Eu esqueci parte do que eu ia falar, gente. Então, vou falar só que eu tô lembrada agora. Não se preocupe, você lembra no caminho. Esse livro que eu coloquei aqui no chat, desculpa, passou alguém aqui gritando. Tudo bem. O autor, em um dos capítulos, ele fala sobre as narrativas do Antropoceno, né? E uma das narrativas é essa que o autor aqui fala sobre o Capitoloceno. Porque são várias narrativas. Uma é que a ciência vai nos guiar para um futuro sustentável, onde todas essas coisas. O autor, no livro, ele não adota uma narrativa específica, nesse livro que eu estou falando, né? Ele não adota uma narrativa específica, mas ele dá os pontos específicos de cada narrativa e quais são as visões, os pontos cegos dessas narrativas. E eu acho que é muito interessante a gente pensar o antropoceno do jeito que o autor está falando aqui, a partir desses pontos de saber que há narrativas incluídas na nossa crítica ao antropoceno, às ações humanas na criação e tudo mais, porque, como a Eduarda falou, a gente, a narrativa que predomina hoje, né, é a narrativa ecológica de que o ser humano, em geral, contribuiu igualmente para a crise ambiental que a gente está. Só que não, né? Não foi assim. Só que aí essa narrativa faz com que a culpa se distribua igualmente. Só que se a gente pular para o outro lado, de achar que, por exemplo, esse trecho que o Felipe colocou aqui no grupo, por exemplo, 63% das emissões acumuladas foi somente das corporações, e esquecer da nossa contribuição particular, a gente acaba mudando de lado, tirando a nossa responsabilidade pessoal, porque às vezes a gente vai dizer, é óbvio que eu não tenho uma indústria que emite gás carbônico, né, toneladas por aí. Claro que não tenho. Mas as nossas ações individuais são importantes, são mais importantes do que a gente achar que... Lembra que eu ia falar? Era sobre o que o Tiago falou no começo, que era como o cristão deve se posicionar, a gente deve abraçar esse sistema, rejeitar totalmente e tal, não sei o quê. E se a gente for pensar assim, nessa dualidade, ou a culpa é igualmente distribuída, ou a culpa é somente das corporações, a gente vai acabar ou querer sair totalmente da sociedade, se tornar sei lá, um nômade, uma pessoa que vive off-grid, ou simplesmente deixar para lá, não sou eu mesmo, eu não sou culpada, deixa para lá, deixa se destruir. Então, se a gente pensar assim, não, a culpa não é igualmente distribuída, mas eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Muitas coisas que a gente faz assim, diariamente, a gente não pensa, por exemplo, as questões de consumo, como a gente consome. O tanto de produtos de limpeza, desde limpeza de casa até, sei lá, shampoo, tintura para o cabelo, maquiagem, essas coisas todas, eles têm um impacto muito forte, que é muito, que entra na parcela da destruição do meio ambiente. Não é somente, isso é uma coisa que ele coloca lá no começo, o autor que falou sobre o antropoceno pela primeira vez, ele era um químico atmosférico, e ele falou sobre a questão da concentração de gás carbônico e tudo mais, mas não é só isso, gente. Os gases carbônicos, o gás carbônico e outros gases de efeito estufa, ele tem um impacto muito grande, mas a contribuição dele na atmosfera é pequena. Então, a gente tem que levar em consideração também as nossas contribuições pessoais, porque se a gente for pensar na solução, ou sair da sociedade, ou deixar para lá e deixar a sociedade, deixar que a criação se destrua, são duas soluções utópicas, que nem todo mundo vai fazer isso. Era isso, não sei se eu fico... Legal, não, excelente, excelente. Ele vai tratar disso bastante no livro. Eu acho que a preocupação dele, do Norman, é bem essa aí também, né? Tipo, o que a gente faz, então, né? Como seres humanos. A gente pensando no individual, no coletivo, né? Você ia falar outra coisa também? Só mais uma, desculpa, Adélia, só mais uma coisa. Eu vi um vídeo recentemente, assim, é o Cortes, um vídeo no Rios, que me deixou muito, assim,
não foi preocupado, mas foi tipo, nossa, eram, acho que uns parlamentares ingleses, pelo sotaque, acho que eram os ingleses. Aí o cara que está sendo entrevistado pergunta, qual você acha que é a porcentagem de gás carbônico na atmosfera? Aí eles respondem, 5, eu vou chutar 7, não sei o quê. E teve alguém que falou assim, 49%. Gente, é muito, essa questão, ele fala aqui no livro que a emissão em larga escala de gás carbônico foi quase que o pontapé inicial é mais redundante, enfim, pontapé para começar todo esse nível de poluição que a gente tem hoje. Isso é certo, mas a gente também tem que saber as proporções. Por exemplo, essas pessoas que estavam entrevistando esse senhor, eles são as pessoas que fazem as leis, que não sei, são os políticos, né? Os representantes, os nossos representantes. Isso, e se eles estão só recebendo essa questão, tá poluindo, eles não sabem exatamente o que está acontecendo, não vai adiantar a gente, por exemplo, culpar todas as corporações e tudo mais, enquanto que os nossos políticos, como a Eduarda falou, nossos representantes defendem uma causa assim com um acidente, enquanto está indo contra a mesma causa de outra forma. Isso aí é o trabalho para o Felipe, que está fazendo doutorado em alfabetização ecológica, né, Felipe? A luta é grande, meu amigo. A luta é grande. A alfabetização ecológica é um desafio muito grande. E a gente tem que aprender a votar, né, também. Eu vi um comentário, parênteses, muito parênteses aqui, eu sou bom de fazer parênteses toda hora. Eu vi o cara falando desse negócio, porque fulano não me representa. Aí ele falou, gente, vocês não entendem o conceito de democracia representativa, né? Tipo, a frase correta não é que fulano não me representa, infelizmente ele me representa, porque ele me representa. Porque ele está lá, e a democracia fez ele chegar lá, né? Então, tipo, ele me representa, sim, mas infelizmente ele me representa. E é isso, infelizmente os caras representam, né? Eles representam a nós, mesmo que... E a gente precisa melhorar isso, urgente. A alfabetização política também. Bota aí, Felipe, no seu negócio. Quem quer falar? A Dérica, depois a Pâmela. Boa noite, Tiago. Boa noite, colega. Boa noite. Tudo bom? Que bom que você está aí. Tudo bem? Estou bem. Eu estou gostando muito da leitura do livro. Eu ainda não terminei esse primeiro capítulo. Eu parei na página 41. Então, eu tenho algumas discussões que eu não estou totalmente por dentro, mas pelo que as colegas têm colocado, eu gostaria de fazer algumas observações, porque eu acho que eu posso contribuir para pensar sobre esse debate. Assim, eu sou advogada, então minha formação é jurídica. E quando a gente estuda em sociologia jurídica, a gente estuda essa relação entre as estruturas sociais e os indivíduos. E tem um sociólogo muito interessante, Niklas Luhmann. Ele fala assim, que entre as estruturas sociais e os indivíduos ocorreria um processo chamado de acoplamento estrutural. O indivíduo se acopla à estrutura e daí ele passa a desempenhar um papel social. E esse papel social traz para ele direitos e obrigações. Só que essa visão de Luhmann tem sido superada por sociólogos mais atuais, como Bruno Latour. Bruno Latour diz bem assim, que existiria uma teia de associação entre diferentes atores. Ou seja, não existiria estrutura, existiria uma teia de associações entre diferentes atores, onde cada ator pode fazer a diferença na rede. Então, essa visão de que existe uma estrutura e a gente se acopla, e a gente é pequeno e tem uma coisa grande que não consegue mudar, essa visão
ela foi superada na sociologia. Na sociologia, Bruno Latour mesmo diz que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode fazer traduções, a gente pode fazer negociações de poder, no discurso, nos relacionamentos, no dia a dia, em qualquer situação, a gente pode fazer a diferença. Eu acho que essa compreensão nos empodera. E eu prefiro uma narrativa que me empodere. Eu acho que é melhor sentir-se mais capaz, e isso nos leva à prática, à ação, do que nos sentirmos incapazes, vitimizados, não é mesmo? Bom, minha gente, era essa a minha colocação. Obrigada. Muito bom, Adérica, obrigado você. E ele vai falar de Bruno Latour depois, viu? Você não chegou na parte ainda do Bruno Latour. Ele vai falar, ele vai citar bastante o Bruno. Não é um filósofo, ainda não. É um filósofo contemporâneo, né? Morreu recentemente, né? E que vale muito a pena, assim, o pensamento dele é muito, muito útil para ajudar realmente a gente a construir alguma coisa melhor em cima disso. A Pamela ia falar e a Pamela sumiu. Cadê a Pamela? Ela saiu deve ter caído lá. Mas, gente, agora que eu estou olhando a hora, já tem... a gente está caminhando para o nosso final, porque faltam 15 minutos aqui para dar 21h30. Não quero passar muito de 21h30, não. Mas, enfim, tem mais alguma coisa, assim, que vocês tenham percebido nesse capítulo, alguma contribuição que talvez tenha chamado a atenção, assim, na cabeça de vocês, tenha destacado, nossa, isso aqui foi realmente, explodiu minha cabeça, isso aqui foi muito útil para poder ajudar a fechar aqueles links. Às vezes a gente tem disso, né? A gente tem aqueles pontos soltos que a gente não consegue conectar e de repente vem alguém e faz aquela, junta tudo e, opa, agora a coisa encaixou. Tem uma coisa que eu quero comentar depois, mas deixa o Felipe falar. Pode falar, Felipe. É mesmo, né, cara? Agora você deixou todas as moças falarem, agora é a sua vez. Tranquilo. Eu acho que eu fiquei pensando muito, até onde eu consegui ler, né? Não sei se até o final do capítulo ele traz essa questão com o assunto que a gente estava debatendo semestre passado, né? Que é a questão da alimentação, né? E eu acho que eu consigo vislumbrar, talvez, algum tipo de alternativa, né? Acho que não necessariamente tendo que sair do sistema, né? Se é possível, né? Eu acho que eu coloquei até um videozinho aí do Biblical Project, né? Sobre o caminho do exílio, que é algo que é muito interessante, né? Porque existiam posições, eu acho que a gente vive no exílio do Éden, né? Nós estamos no exílio do Éden, né? Então... Jesus sempre se preocupou em evitar os extremismos, né? No ciclo dos discípulos existia um zelote, que era radicalmente ultranacionalista, né? Contra os romanos, né? E tinha um publicano, né? Que era a favor do governo, né? Então você tem direita e esquerda junto ali no círculo dos apóstolos, né? Dos discípulos, né? Então, por quê? Porque o projeto do reino é outra coisa, né? É outra coisa que vai muito além, né? E aí nesse videozinho eles trabalham isso, né? De como viver na Babilônia, né? Como Daniel e seus amigos, né? Não amando a Babilônia, não servindo idolatricamente, né, ao sistema, mas também não necessariamente querendo se revoltar, né? Promover insurreições, né? Rebeliões, não, né? Vivendo como Cristo viveria, né? Amando o próximo como a si mesmo, né? Cuidando de si mesmo e da criação na medida do possível, né? Daniel começa a história fazendo um voto ali, né? De comer só legumes, né? Não necessariamente a gente precisa virar vegano ou lacto vegetariano, né? Mas eu acho que uma alternativa muito interessante, que aí entra sim com o diálogo que a gente fez no semestre passado, eu acho que a gente precisa começar a levar a sério, né, a cultura de desembalar menos e descascar mais, né, sobretudo no que diz respeito a, talvez, cultivar os nossos próprios alimentos, né, por que não, quem tem oportunidade, quem tem um quintal em casa, né, tem um pratinho, né, por que não plantar alguma árvore frutífera, né, se alimentar de forma mais saudável, né, boa parte das doenças que matam a população hoje é excesso de sal e açúcar e alimentos industrializados, né, diabetes, hipertensão, por falta de uma cultura alimentar sadia, né?
teologicamente antes de qualquer coisa, né? Então, enfim, eu teria muito mais outras coisas para falar, mas tá bom, acho que... Muito bom. Depois que um livro como esse aqui, né, ele dá um panorama muito amplo, muito estendido de muitas coisas que a gente pode olhar e ver quais caminhos são possíveis, né? Mas você deu o exemplo aí do livro que a gente estudou no ano passado, né? A gente não estudou o livro todo, mas a gente leu algumas partes, né? Que foi o livro do Norman também, que é o Teologia da Alimentação. A Nilza tá aí, a Nilza deve conhecer, né, Nilza? Que tem um módulo na Avalanche que é sobre ele, né? Sim, a gente usa ele na escola de ecologia então, também. A gente falou sobre ele aqui no ano passado, a gente fez uns 3 ou 4 estudos sobre esse tema, né, de teologia da alimentação, e aí a gente percebe, né, como que depois de ter um contato grande com esse livro aqui em específico, que é muito amplo, depois a gente precisa ir para esses temas específicos, né, o tema da alimentação, o tema do vestuário, que é um problema muito sério também, né, o tema do consumo propriamente dito. Então, a gente vai trazer isso aqui nos momentos que a gente puder, justamente porque depois que a gente tem esse panorama muito grande, a gente precisa ter alguns focos, senão a gente se perde. Eu acho que é uma preocupação que a gente precisa ter também, senão a gente vê tanta coisa e fala, meu Deus, o que é que eu faço, né? E agora, minha vida? Mas é legal a gente refletir sobre tudo isso. Legal, a Dérica colocou aqui os autores que ela citou. Valeu, Dérica, obrigado, viu? Depois, quem quiser ir atrás aí do Bruno Latour e do Nicholas Luhmann. Eric, diga lá. Alguém tinha levantado a mão antes do Eric? Acho que não, né? Então vai lá, Eric, pode falar. Uma parte que eu gostei bastante do livro, que desse primeiro capítulo, né, que está na parte final já dele, é que ele traz uma reflexão sobre a questão da linguagem. E ele cita o exemplo lá de um dicionário, né, o Oxford Junior, e que os editores do dicionário tinham visto que algumas palavras relacionadas a criaturas ou a coisas naturais estavam sendo retiradas desse dicionário porque não estavam assim sendo comuns, né, entre as crianças e tal, e foram substituídos por palavras tipo blog, chat e tal. E aí ele traz essa reflexão sobre como que isso vai sumindo, né? Digamos assim, termos mais voltados às criaturas, né? A naturalidade, ela vai sumindo do vocabulário e com isso também vai evidenciando a nossa distância, né? Então, se você já não consegue identificar aquilo com linguagem, é porque, de fato, aquilo já saiu dessa sua percepção, né? Então, a gente começa a perceber isso, né, nesse novo padrão de vida, né? Muito acentuado, né, por essa urbanidade nossa, né, por essa vida, né, nas cidades, enfim, com esse afastamento do rural, do natural, e ele destaca essa questão e eu achei muito interessante. Tem até uma citação, eu vou trazer ele aqui, na página 61, que ele fala assim: se as crianças já não conhecem mais a palavra pastagem, não ficarão confusas também com a carne que comem, porque não conseguem vislumbrar ou imaginar a vaca, o porco ou a ovelha que se alimentam dos pastos. Nessa confusão, carecerão, né, da solidariedade que motiva as pessoas a defenderem as pastagens ameaçadas por um ou mais esforços de exploração de minério ou de construção. E ele traz isso também nesse debate final aí sobre a linguagem que é evidente também no nosso dia, né? É muito legal. Ele traz essa sacada, né, de linguagem e nisso tudo que chega a ser inusitado. Uau, onde que esse cara está indo, né? E aí ele fecha muito legal o capítulo com esse insight aí. Gente, é muito bom esse capítulo para vocês. Quem não leu, vale a pena a leitura depois, porque ele vai caminhando, você não sabe muito bem onde ele vai chegar e ele chega. Muito bom, Eric, valeu. Pamela, você sumiu e eu não te vi. Agora você voltou, pode falar. Foi, eu caí. Machucou não? Não. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui foi já quase no final do capítulo, quando ele está falando de liberdade, né? Que liberdade para nossa era é realmente ser independente da natureza. Então, quem tem agência histórica, na verdade, é quem está livre da natureza. Uhum. E eu fiquei pensando, na verdade, né? Como num país tão desigual quanto o Brasil,
eu percebo que para a gente ascender socialmente, a gente acaba precisando abrir mão de tudo que nos identifica enquanto pessoas, né? Do nosso território, da nossa família, da nossa cultura, da nossa forma de comer. Bom, eu sou do Pará, eu estou aqui em São Paulo fazendo doutorado, né? E não tem absolutamente nada aqui que seja um símbolo da minha cultura amazônica de alguma forma. Então, a gente vê essa necessidade para poder ascender socialmente de abrir mão do que nos identifica como pessoas, né? Da nossa rede de apoio, da nossa família. Então, as pessoas bem-sucedidas na nossa época são pessoas que se libertaram disso, da identificação delas, seja familiar, seja com a sua cultura, etc. E aí ele fala até uma frase aqui que eu achei muito interessante, que ele diz que talvez a ideia para a modernidade não seja dizer finalmente estou livre, mas finalmente estou enraizado, ou finalmente estou anexado, né? Ajudar as pessoas a se enraizarem. Então, isso foi uma coisa que eu pensei bastante, do tipo, porque, querendo ou não, a migração ela vai continuar acontecendo, e migrar ou imigrar faz parte também da história dos territórios, mas como a gente ajudar as pessoas que precisam fazer essa migração, isso inclui, sei lá, imigrantes ou estrangeiros ou até refugiados, né? São pessoas que precisam estar, que se deslocam por algum motivo, seja religioso, seja político, ou para ascender socialmente. Como ajudar essas pessoas a se enraizarem? Isso é uma questão que ficou assim na minha cabeça. Como ajudar essas pessoas a se enraizarem, e é isso, né? Tem diversos grupos que vão acabar abrindo mão das suas identificações para conseguir melhorar de vida, para conseguir ascender, porque essa é a regra da nossa modernidade. Ele até fala que nós nos tornamos trabalhadores nômades, né? Então, o bem-sucedido é aquele que abriu mão do que ele se identifica. Não é isso. Fiquei com essa questão na cabeça, fica aí também para os colegas se quiserem contribuir, como a gente consegue ajudar, né? Ajudar uns aos outros e as pessoas que acabam nessa migração, como conectar essas pessoas com a terra, como ajudá-las a se enraizarem. Legal, acho que é uma boa pergunta para a gente dormir com esse barulho, né? Porque esse trecho que ele traz realmente é muito... leva a gente a refletir muito, assim, é pesado, né? É pesado perceber como que a gente foi sendo conduzido para um mundo que é assim, e a gente vai caminhando assim também, e a gente perde essas raízes, a gente se liberta, e o trecho que ele fala sobre essa questão da liberdade, e depois ele associa isso com os limites, né? Os limites que... como que muitas vezes nós, em prol dessa liberdade, a gente abusa dos limites, tanto do solo, dos ambientes e das pessoas, né? E inclusive ele conecta o abuso do solo e o abuso de seres humanos que tem o ápice aí na escravidão, por exemplo, né? Ele vai falar que é justamente isso, né? A escravidão é um abuso dos limites do ser humano, que também tem a ver com o abuso que a gente faz do solo, que a gente esgota o solo, que a gente usa o solo para o nosso benefício. A gente não usa, a gente não lida com aquela coisa, né? Seja o solo, ou seja a pessoa. A gente não lida com aquilo que Deus criou como algo que tem tem a sua própria dignidade e tem os seus próprios limites e tem as suas próprias características específicas. Mas a gente lida com essas coisas, sejam pessoas ou coisas mesmo, como coisas que vão ser exploradas ao limite em prol da minha necessidade. Eu vou forçar aquilo, ou aquela pessoa, ou aquele solo, a me oferecer o que eu quero, e não a dar o que ela pode dar, porque ela tem algo sagrado nela, porque ela foi criada assim. Nilza, você tinha levantado a mão, pode falar. Na verdade, eu estou fazendo um pensamento aqui em cima de tudo que vocês estão falando. Eu ainda não comecei a ler o livro, não. E ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando, principalmente quando fala dessa questão do antropoceno, né? Da gente entender
vou resumir assim nas minhas palavras, no sentido de o indivíduo não tem tanto a ver com isso, e eu fico pensando nessa relação com a gente não se ter parte, né? Até que esqueci o nome dela, falou sobre se enraizar, não se enraizar. Isso para mim também tem a ver com o nosso distanciamento que a gente faz de não entender o mandato cultural, sabe? Quando a gente, pelo menos eu tenho conversado com algumas pessoas sobre essa questão, mas a culpa é das grandes empresas, das grandes exploradoras, dos grandes, e eu me torno não a parte disso, né? E eu gostei do que a Dérica, eu acho que falou, né? Dessa mudança que tem, que sim, a gente pode fazer a diferença com as pequenas coisas, porque para mim isso reflete muito o cristianismo desse evangelho, que a gente é parte desse todo, né? Senão a gente joga a culpa só na Eva, sabe? E a gente é parte desse todo, e aquilo que a gente faz também tem a ver com como o Felipe está trabalhando com essa questão da educação política ambiental aí, nesse sentido do amar o próximo e do se fazer isso. Então, eu acho que a gente precisa se enxergar também, porque senão eu já entrei em conversa que as pessoas sempre jogam a culpa nos grandes e daí saem, tipo assim, então eu não afeta o meu dia, sabe? Eu acho que, como a gente tem uma visão ecoteológica, isso afeta o meu dia, porque eu sou parte desse todo, sabe? Eu só fiquei meio que pensando nisso, pensei em jogar assim, sei lá. Legal, excelente, excelente. O Eric e a Pamela jogaram duas frases aqui que eu também tinha marcado, e obrigado por vocês terem jogado, porque resume muito esse final aqui, né, dos limites, e a frase até que enfim livre, na verdade, até que enfim, eu gosto do enraizado, né, até que enfim enraizado, eu não lembro como é que tá no original, mas a tradução ficou até que enfim anexado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu acho. Perdi. Mas muito legal, e eu acho que tem tudo a ver com o que a Nilza falou aqui agora, sobre a pergunta da Pâmela, né? Como fazer, né, para ajudar as pessoas a recuperarem suas raízes, né? As pessoas que se libertaram, na verdade, muitas vezes não por vontade própria, mas por necessidade, e por imposição do sistema, que seja, né? Mas as pessoas que acabaram... Ô, Vanessa, obrigado, viu? A gente está terminando, a gente tem... Em 5 minutos a gente termina, mas fica à vontade para sair. Obrigado, viu, pela sua participação. Mas, enfim, a gente fica se perguntando, né? Como ajudar as pessoas que acabaram perdendo essas raízes, seja temporariamente, seja por uma necessidade e tal, né? E eu acho que justamente é mais uma coisa que o cristianismo realmente tem uma boa resposta para isso, né? A nossa fé tem uma resposta para isso, que é a própria igreja, né? O ser igreja significa ser isso, né? E as nossas igrejas precisam entender cada vez mais essa ideia do acolhimento, da hospitalidade e do pertencimento, né? Assim, de comunidades que fazem parte, que acolhem o estrangeiro, né? A paraense em São Paulo é uma estrangeira, gente. E esse estrangeiro precisa ser acolhido e precisa fazer parte. E o estrangeiro vai trazer o que ele tem, e quem é do lugar vai oferecer o que tem, e essa relação de acolhimento sempre é uma relação de troca também, né? E aí faz parte dessa ideia de reconhecer os limites e reconhecer os nossos limites também. Nós acolhemos não só no sentido de que nós estamos oferecendo algo, não, nós também temos que receber alguma coisa. E nessa troca a gente vai construindo vidas mais, não necessariamente completas, mas talvez mais completas, ou mais com mais interseções, com mais contribuições do que vem de fora, e aí é uma coisa de construção do reino de Deus aqui, né? Mais simbiose, que a Pamela falou, boa palavra. Então, a construção do reino de Deus aqui, enquanto Cristo não volta, enquanto não temos novos céus e nova terra, mas enquanto já é possível construir essa realidade aqui, ela passa por isso também, de comunidades que são diferentes, comunidades que são construídas como famílias,
que não são de sangue, mas são de fé, e são por Cristo. E por causa disso, a gente consegue suprir essas demandas de identidade, demandas de acolhimento mesmo, e sem suplantar o outro, né? Sem tirar o outro do seu local, mas reproduzir um ambiente onde o outro se sinta à vontade também. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas eu tenho pensado nisso, assim, a fé cristã, ela tem respostas suficientes. E a vida da igreja como agente do reino de Deus, aqui, hoje, agora, ela precisa ser despertada para isso também, né? Isso faz parte da mensagem do evangelho, né? De construir isso aqui hoje. E ele vai falar isso, ele vai construir isso lá para frente do livro, vocês vão ver que ele vai trazer isso à tona em outras situações. Inclusive, quando ele vai falar da malha, né? É muito legal quando ele chega lá, eu acho que é no 4º capítulo que ele fala da malha. Deixa eu ver aqui. No 4º capítulo, ele vai falar da noção das inter-relações, da interdependência de seres humanos e de seres humanos com todo que está ao nosso redor. Mas é isso, gente. É isso. A gente tem muito material para estudar, a gente tem muita coisa ali para ter os insights e fazer essa conexão com outras questões que nós vivemos, para trazer isso para o nosso contexto, onde quer que a gente esteja aí no Brasil. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Alguém tem uma última fala que queira contribuir aqui? Eric, Carlinhos, e alguém? Então, se ninguém tem, a gente pode caminhar para o nosso final, tá bom, gente? Pessoal, foi muito bom poder falar sobre tudo isso aqui hoje, e a nossa gravação, eu vou arrumar um jeito, a gente vai pensar no jeito de disponibilizar para quem não assistiu, e a gente continua a conversa no nosso grupo também, né? Porque o nosso grupo existe para isso, para a gente continuar trocando ideia, continuar trocando material, para a gente interagir, tirar dúvida, contribuir e aprender uns com os outros, tá bom? Mas para a gente encerrar, vamos fazer uma oração antes de a gente se despedir. Pai querido, nós te louvamos, Deus, pela oportunidade de nos encontrarmos, de conhecermos gente de todo o Brasil, com os mesmos interesses, com vontade de aprender, com vontade de te servir a tua igreja. E nós somos muito gratos pela oportunidade que nós temos de estudar esse tema nesse grupo, e nós te pedimos a tua bênção também, que esse grupo seja muito frutífero e que as pessoas sejam enriquecidas, sejam capacitadas, e que cada um de nós possamos levar isso para onde nós pudermos, para as nossas comunidades, para as nossas famílias, para que a gente possa ajudar a construir um mundo diferente e que a tua vontade seja feita. Nós sabemos que são muitos desafios, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e que nós podemos descansar em Ti também. Nós não precisamos andar ansiosos, mas nós também precisamos reconhecer as nossas responsabilidades, nós não podemos ser negligentes com a Tua criação, nem com o nosso próximo. E nós precisamos responder ao Teu chamado de amar a Ti, amar ao nosso próximo, e nesse processo caminhar contigo, Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe em tudo isso, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê ânimo a cada dia, para a gente continuar nessa caminhada. E nos abençoe nessa noite, nos dê uma boa noite de sono, a cada um de nós que está aqui, e que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, valeu demais, obrigado por vocês estarem aí. E é isso. Boa noite a todos e a gente se vê em breve. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau. Um abraço. Boa noite. Muito bom. Prazerão.